Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e nessa série de vídeos eu trarei para vocês o especial Overlord, o Emissário do Rei. Essa é uma história super divertida, onde Aizo cria um Death Knight e pede para ele fazer perguntas para os Guardiões de Andar, a fim de melhorar o relacionamento deles e ver se eles precisam de algo. E as coisas vão ficando bem malucas com as respostas deles. Mas antes de continuar, eu gostaria de deixar um recadinho para vocês. Em nosso canal, nós já temos a playlist do especial Overlord, a Princesa Vampira do País Perdido, o especial da Conquista da Grande Tumba de Nazarick e o especial chamado História Complementar, que conta sobre um divertido encontro entre Arbedo, Chartia e Aura. E esses três especiais, além de serem bem legais, eles acrescentam bastante informações a essa incrível obra. E se você curte Overlord e quer ver mais vídeos como esse, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação e dê aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Após caminhar pela estrada de pedra e sair do Coliseu, uma vasta extensão verde, aparentemente infinita, se estendia diante de seus olhos. Umidade e temperatura do ar ao redor eram muito favoráveis à vida, e qualquer um aqui poderia sentir os sinais da natureza e o oxigênio abundante no ar. Claro, como um Jade, o Death Knight não precisava respirar, então tudo o que ele sabia deste lugar viera da mente de seu mestre. O Death Knight caminhou em direção à árvore mais distinta nas proximidades. Era uma árvore gigantesca. A largura chamava mais atenção do que a altura, e podia-se descrevê-la como uma árvore baixa e grossa. Assim que ele chegou à base da árvore gigante, a voz estridente de uma criança veio de cima. Ei Death Knight, tô aqui. Olhando para cima, ele viu a forma de Aura, uma das guardiãs de Andar, a mais de 20 metros acima dele. Ela estava pendurada de ponta-cabeça em um dos galhos, apoiava-se com as dobras de seus joelhos, parecia um morcego. Pela gravidade, seus cabelos estavam pendidos para baixo, expondo sua testa. Então, aquele que ativou o portal de teleporte foi. O Death Knight indicou a Aura que de fato foi ele. Subiu e desceu um total de 2 vezes. Aquele era você? O Death Knight assentiu e Aura revelou uma expressão de profunda reflexão, franzindo os lábios como um pato. HM Death Knight. A Chautiar tem um desses? Ou se não for a Chautiar? Oin. Já sei, Aura balançou a parte superior do corpo e usou o impulso para dar cambalhotas no topo do galho, onde se sentou. Como ela não estava usando sapatos, os dedos dos pés ficaram visíveis. Então por que você veio aqui? Tá querendo o quê? O Death Knight explicou que veio por ordem do seu mestre a fim fazer várias perguntas. A surpresa fez Aura perder o equilíbrio. Embora uma queda desta altura não a prejudicasse, o Death Knight decidiu protegê-la e estendeu os braços para pegá-la. Mas percebeu que seu corpo era coberto por espinhos metálicos. Se ele esperasse debaixo dela com essas coisas pontiagudas, isso só pioraria a situação. Ainda assim, ele se sentiu mal por não poder fazer nada. Este era um fenômeno comum com monstros invocados. Se tivessem ordens, poderiam agir rapidamente, mas sem ordens, suas ações seriam lentas e conflitantes. Se eles fossem mais inteligentes, poderiam tomar ações incomuns em resposta a contratempos, mas infelizmente, o Death Knight não era tão inteligente. Enquanto o Death Knight ainda estava confuso sobre o que fazer, Aura já havia recuperado seu equilíbrio. Ai, essa foi por pouco então você é Dua Insama? Só podia ser. Apenas, espere um pouco aí. Aura se levantou no galho e pulou para cima. Ela pulou vários galhos como se fosse uma pedra saltando através do lago, movendo-se rápida e facilmente através dos galhos da árvore gigante. Pouquíssimo tempo depois, tendo subido cerca de 20 metros, ela desapareceu na lateral da árvore, como se tivesse sido sugada para dentro. Provavelmente uma porta escondida, lhe permitindo acesso ao interior da árvore. O Death Knight aguçou os ouvidos para ouvir e captou algo como um berro de Aura. Mari, a gente tem um convidado. É um mensageiro Dua Insama. Olhe para você, tá todo bagunçado, se arrume aí rápido. Logo depois disso, parte da árvore se abriu como uma janela. Na verdade, era uma janela. Por causa disso, ele podia ouvir a voz de outra criança mais suave, que definitivamente não era de Aura. Eu entendi. Não vou demorar para ficar pronto. Nei-san, pode ir primeiro. Se você tentar dormir de novo, eu vou te dar uns tapas. Esse sim, o barulho alto que ecoou, o que fez o Death Knight se perguntar se alguém odiava portas para batê-las com tanta força. Foi seguido pelo som de alguém descendo uma escada. Logo depois disso, houve outro som agudo quando outra porta se abriu. Desculpe por te fazer esperar. Parte do tronco da árvore se abriu, na forma de uma porta. Quando Death Knight olhou para dentro, viu que o interior da árvore gigante era oco. Havia um grande pilar no centro, com uma escada em espiral. Estendia-se até o lugar onde os gêmeos elfos negros viviam. Bem, não dá para mudar as dimensões do interior, então vai ter que colocar isso, tá bom? Algumas dungeons foram projetadas para permitir a entrada de qualquer pessoa, de modo que suas portas interiores se expandissem para acomodar personagens altos e volumosos. Dessa forma, poderiam comportar grandes monstros e remover as chances de ficarem entalados e lentamente serem mortos por ataques à distância. Alguns designers também usaram esse princípio para colocar vários gigantes em uma sala apertada como uma piada, mas o Death Knight e os donos deste local não sabiam nada sobre isso. E, claro, algumas pessoas estavam enamoradas dos benefícios de crescer mais, seu raio de ataque aumentaria, e a quantidade de dano causado aumentaria dependendo de quão maior fosse se comparado ao oponente.
Em resposta a essa preocupação razoável, a resposta dos desenvolvedores foi proibir o dimensionamento da dungeon de acordo com o tamanho dos monstros. Assim, mesmo que um deles entrasse em uma sala enquanto estivesse aumentado, a sala permaneceria do mesmo tamanho. Com essas regras em mente, podia-se fazer passagens que ninguém poderia atravessar, criando pontos inexpugnáveis para uma base de guilda. O sistema de regras de Dungeons, Ariadne foi estressado ao máximo lidando com situações do tipo. Mas a solução foi simples: equipar um item que permita a qualquer pessoa passar por essas passagens. Um desses itens estava no dedo do Death Knight, cujo corpo lentamente se encolheu. Era como a profissão temporária que poderia ser comprada na loja, a mínimo, e agora ele estava ligeiramente mais alto que os elfos negros. Então, só me seguir, tá? O Death Knight já disse a Aura que esperava poder conversar com ela em igualdade de condições. Como uma das guardiãs de andar, ela demorou um pouco para aceitar o pedido, mas depois de piscar algumas vezes, ela disse: tá bom. Então vamos fazer assim. E você também não precisa usar nenhum honorífico chique. O Death Knight seguiu Aura pela escada espiral. No topo da escada ficava o lugar onde habitavam a maior parte do tempo. Era uma casa aconchegante cheia de móveis de madeira. As paredes não eram pintadas ou decoradas com papel de parede, mas feitas inteiramente de madeira natural, que também adornava os tetos e os pisos. Isso transmitia uma sensação de paz e tranquilidade, embora não fosse óbvio à primeira vista do exterior. Os quartos estavam equipados com janelas cuidadosamente camufladas que deixavam a tépida luz do sol entrar e iluminar o interior. Além das escadas ficavam os outros cômodos, como sala de estar, cozinha e várias outras passagens para vários cômodos. A escada em espiral continuava muitos metros acima, onde havia uma porta que levava para fora, a mesma que Aura usará momentos atrás para entrar. Viu algo que gostou? Ou nunca viu esse tipo de coisa antes? O Death Knight indicou que o último era o caso, e Aura sentiu com a cabeça, dizendo: "E vem comigo, vou te mostrar como é. Nossa casa é, bem, se considerar aqui como o primeiro andar, então a gente tem 3 andares. O segundo andar tem nossos quartos e mais uns outros. No terceiro andar é a sala de espera e varanda. Este aqui tem banheiro, toaletes, essas coisas aí. Mas no geral, só vivemos no primeiro e segundo andar. E tem o seguinte, mesmo o meu quarto sendo no segundo andar, eu prefiro gastar meu tempo do lado de fora, ao invés de ficar no interior dessa árvore. Quero dizer, em vez de dormir na cama, eu prefiro chamar um dos meus bichinhos de estimação e dormir com eles. Dá uma sensação boa quando os pelos dão aquela espetadinha. Aí o único que fica na árvore é porque ele não tá aqui ainda." Aura suspirou, por se sentar ali e esperar um pouco. "Parece que o Mare ainda não tá pronto. Vou te falar. Esse garoto é." Depois que o Death Knight perguntou qual era o problema, Aura se sentou e seu rosto revelou sinais de frustração. Aquele garoto. Quando não tem nada para fazer, ele só quer saber de ficar dormindo o dia todo. Se não bastasse isso, ele abaixa a temperatura do quarto até gelar, e entra dentro do cobertor. Ele fica lá feito uma pedra. Toda vez que eu fico de vigia ele faz isso, dorme o dia todo. Para ele, acordar cedo é lá pro meio-dia, e ainda faz a mesma coisa quando é a vez de patrulhar a selva. Mesmo que tenha os dizeres de passear na floresta depois que escurece. Ah, ele ainda não ficou pronto? Eu vou dar um step. Assim que Aura disse isso, o som de uma porta se abrindo veio de cima, seguido pelo som de passos suaves. Mare finalmente dera as caras. Ele ainda tinha um semblante de sonolência, e suas pálpebras faziam força para ficarem abertas. Os cantos dos olhos de Aura se ergueram ainda mais. Eu realmente sinto muito por estar atrasado." O Death Knight respondeu que isso era inevitável, dado que não tinha dado qualquer aviso prévio e veio por sua própria vontade. Mas eu mantive o mensageiro de Ainsama esperando. Isso. ISS. Aya. Mare, ele já disse que tá bem. Pare de desperdiçar o tempo dele e senta logo aí. Milímetro. Depois que Mare se sentou, o Death Knight recusou educadamente as bebidas antes de explicar que estava ali para fazer várias perguntas em nome de seu mestre. Os dois imediatamente adotaram expressões sérias, suas longas orelhas se contraíam lentamente. Vendo como os dois estavam determinados a não perder uma única palavra, o Death Knight fez sua pergunta. As vozes dos gêmeos se sobrepuseram. Parecia que a pergunta havia sido uma surpresa. Ou melhor, foi uma surpresa. O Death Knight assentiu em resposta à dúvida de Aura. É isso? Então Nei-san, sobre isso. NHM. Já que é o Ainsama, ele deve ter algum plano grande em mente. Quem sabe, ele pode estar planejando reorganizar algo em grande escala. Responderei primeiro as perguntas. Vamos ver, além do Mare então. Se você não contar o Mare, então meus animais também não contam. Isso deixa Albedo e Chautiar, eu acho. Isso sobre isso, eu não tem nada. Bem, o Mare só gosta de ficar no quarto lendo. Por que não sai e pega um solzinho? Eu não gosto muito de sair assim. Por isso, eu gosto de ficar no meu quarto. Olhe para esse menino. Dá para acreditar que é o segundo guardião mais forte. Cada guardião de andar tinha sua especialidade. Entre eles, Chautiar era considerada a mais forte por suas habilidades gerais. Em segundo lugar estava Marebello Fiore, que se destacava em ataques de área devastadores. Em terceiro lugar estava Cocytus por sua destreza e habilidade com espadas, seguido por Sebas, que se destacaram no combate corpo a corpo, e então Albedo, que ostentava a defesa mais forte. Da mesma forma, em sexto lugar estava Aura Bela Fiora, que era a mais forte em batalhas grupais. E depois Demiurge em sua terceira forma, a mais perversa forma de diabo em toda a Inzo ou algo a mais forte em um sentido másculo.
No fim da lista estava Victim. Lamentavelmente, ele não podia ser considerado o mais forte em qualquer área, embora, se necessário, poderia dizer que ele era o melhor em imobilizar o inimigo. Em toda Nazarick, as únicas que tinham chances de vencer Mare seriam Shouthiar, Bloodfallen e Albedo. Mesmo assim, sua irmã gêmea não tirava o aborrecimento da cara quando via a discrepância entre sua força, que ocupava o segundo lugar entre os guardiões, e seu comportamento lamentável. E, por não ser afetado por emoções, o Death Knight foi capaz de avaliar com calma a situação. Isso de certa forma poderia ser considerado um tipo de alívio. Mesmo assim, saia de casa e vá fazer uns amigos. Mas como eu faço amigos? Não precisar pensar demais como é. É só aborrecer algumas pessoas, sentar com elas que logo não conseguirão manter o silêncio e abrirão o bico. Aí é só deixar rolar e pronto, você ganha um amigo. E, como eu disse, é só sair e dizer oi. Depois disso, o pessoal começa a conversar com você. Além disso, só uma pessoa realmente extrovertida vai conversar com muita gente, e nem tô dizendo que é pra fazer isso. Mesmo estando em Nazarick, você pode conhecer pessoas quando quiser, não é? Em resposta a acho que vou tentar de Mari, Aura assumiu uma expressão solene e assentiu com bem, diz isso pro Insama. O Mari vai se esforçar para fazer amigos a partir de hoje, então não precisa se preocupar com isso também. Já sei, comece com o bibliotecário, pelo menos terão interesses parecidos. Se for bibliotecário Sam, não deve ter problema, não é? O Death Knight prometeu que passaria a mensagem. Eu sei que vocês ainda não têm proximidade, mas vai melhorar com o passar do tempo. Tudo bem assim, Mari? O Death Knight concordou quando viu a cabeça do menino balançando em alta velocidade. Então, sou sobre a próxima pergunta, é a última, certo? Apenas 2, não é? E então poderia haver algo que ainda não tenhamos feito? É porque o Mari só fica sozinho, né? O Death Knight assegurou aos dois dizendo que ele havia feito aos outros guardiões as mesmas perguntas. Depois que ele se certificou de que entenderam, o Death Knight continuou perguntando. O que eu quero? Bem, eu quero uma nova fera mágica. Eu juro que vou cuidar bem dela. Nei-San, eu acho que ele quer dizer em termos do que precisamos para proteger Eshandar. Antes que o Death Knight pudesse interromper, Aura retrucou, com o rosto vermelho. Eu sei disso. É por isso que eu pedi uma nova fera mágica. Não tem nada de errado com isso, né? Eu posso reforçar a segurança ainda mais. Isso é verdade. Desculpe. Se não for pedir muito, gostaria de pedir uma fera mágica que possa voar. Falando nisso, Mare, e você? Vai querer o quê? Sobre isso, eu ficaria feliz com alguns monstros do tipo planta. Eu vou cuidar deles, não vou deixar que murchem. Viu só? Não é o mesmo que eu? Mas além disso, pode proteger Eshandar também. O mesmo que eu, vai dizer que não é a mesma coisa? Talvez daqui a pouco você pense em algo diferente, mas agora é o mesmo. Milímetro sim, eu acho que é algo assim. Os dois pareciam estar conversando de uma maneira que só eles podiam entender. Como não havia muito mais que o Death Knight pudesse dizer a essa altura, isso significava que seu trabalho aqui estava concluído. O Death Knight deixou os dois saberem que já estava de partida, e levantou-se de seu assento. Os dois se levantaram e o acompanharam até a porta. Ele seguiu os gêmeos até o final da escada, e devolveu o anel quando estava do lado de fora. O Death Knight deu adeus aos gêmeos que estavam acenando para ele e se dirigiu para o Coliseu. Era lá que ficava o portal de teleporte para o 7º andar. Antes que ele pudesse entrar, seu mestre falou em sua mente novamente. Enquanto ele avançava em direção a uma das câmaras na arena, ele viu seu mestre encostado na parede e lendo um livro. Bem na hora. Ainz fechou o livro e colocou-o na dimensão bolso antes de assentir. Não há necessidade de saudações. Diga-me o que aprendeu deles. Como já era a terceira vez que fazia isso, o Death Knight aprendeu a resumir seus relatórios. Entendo. Para a Aura, é a Albedo e Shouthiar? Se resume a guardiãs, afinal. Mas por que não mencionou a Yuri Alpha, Pestone Shortkak Vanco ou Eclair Eclair? O Death Knight balançou a cabeça expressando não saber. É por isso. Eu pensei que iriam se dar bem porque são NPCs feitos por mulheres. Bem, eu entendo por parte ser a Shouthiar, afinal, Peroroncino-san a fez. Albedo, no entanto, se o relacionamento apenas começou quando chegamos a este mundo, então se não mantivermos um olho no relacionamento delas, pode se autodestruir por dentro? O Death Knight observou silenciosamente seu mestre, que cobria a boca com a mão. Ele podia ouvir fragmentos de fala escapando entre as lacunas dos dedos. Mas no final, tudo o que ele conseguiu entender foi: viemos a mundo há pouquíssimo tempo, não faz sentido pensar muito se não há conclusões. Mas preciso manter isso em mente e estar atento. Então, em certo sentido, ele estava apenas chutando uma pedra no caminho. Depois de ser pressionado para falar sobre Mari, o Death Knight deu sua resposta, e Ainz murmurou: combina com ele. Bem, como Mari está progredindo do seu próprio jeito, não há necessidade de pensar demais. Até porque, se ele gosta de ficar sozinho, não precisa forçá-lo a sair e se misturar com outras pessoas. Isso pode servir para relaxar, mas se for algo estressante, seria como colocar a carroça na frente dos bois. Mas vou ficar de olho nisso e quem sabe, pode ser melhor se eu prevenir qualquer incidente antes que aconteça. Talvez eu deva conversar com o bibliotecário-chefe, antes que o Mare vá falar com ele. Isso pode ajudar. Finalmente, quando Ainz ouviu os desejos dos gêmeos, ele repetia: isso não é maravilhoso? É isso que eu queria ouvir. Novas feras mágicas, isso é ótimo.
e podem até mesmo ser usadas para fortalecer Nazarick. Muito bom. Bem, o desejo do mar é parecido, creio que não terá problema. A seguir será o Demiurge. Lembre-se de não dizer coisas desnecessárias, continue sua tarefa. O Death Knight fez uma reverência para Ins quando ele se teleportou para longe, depois continuou para o andar seguinte. Era um mundo cujo ar parecia chamejar com fulgor vermelho. A lava carmesim fluía como um rio, com numerosas bolhas seguindo a correntezas e estourando quando alcançavam a superfície. Deveria haver um efeito de dano elemental de fogo, mas desde que esse efeito tinha sido temporariamente suspenso, a área era meramente quente. Porém, apesar da palavra meramente, este não era um lugar onde os vivos pudessem sobreviver com facilidade. O ar escaldante poderia facilmente queimar os pulmões e secar a umidade da pele em segundos. Até mesmo o suor vaporizava instantaneamente, causando um acúmulo constante de fadiga. Este lugar, que era completamente hostil aos vivos, encaixava-se perfeitamente na descrição de santuário infernal. Mesmo assim, muitas criaturas viviam nesta parte da grande tumba de Nazarick. Por exemplo, a maioria dos demônios. Muitos demônios eram resistentes ao fogo. Mesmo em ambientes perigosos como esses não teriam efeito sobre eles. E de fato, já se podia ver os contornos de vários demônios nas densas nuvens de fumaça que pairavam baixas no ar. Além disso, havia espíritos corruptos de chamas chamados Mephits, monstros que eram resistentes ao fogo. Mais adiante, vários undeads altamente resistentes ao fogo eram vistos. E muitos outros. E chegamos ao final desse vídeo. Até mais, pessoal!